Cerca de 40 crianças portadoras de necessidades especiais em espera de adoção no estado podem ser beneficiadas por nova legislação que promete agilizar os processos. Sancionada há pouco mais de um mês pela presidente Dilma Rousseff, a nova lei garante prioridade para os processos de adoção de crianças e adolescentes com deficiência ou doença crônica. Em termos práticos, o juiz vai ter que dar prioridade ao andamento dos processos de adoção que envolvam crianças e adolescentes que tenham deficiência física ou doença crônica, né? E como que é isso na prática? Na prática, quando o processo vai ser identificado e quando ele chegar no cartório, ele vai ser o primeiro que o cartório tem que dar andamento. E quando chegar no gabinete do juiz, é o primeiro que o juiz tem que dar andamento também, tem que despachar, sentenciar, né? Essa é a mudança prática. Segundo os psicólogos e assistentes sociais da Comissão Estadual Judiciária de Adoção, a Lei 12.955 ajuda na celeridade dos processos, mas a dificuldade na adoção de crianças e adolescentes com deficiência ou doença crônica seria outra. Nós temos muita resistência a crianças que apresentam problemas de saúde, deficiência ou problemas crônicos que podem ser reversíveis ou irreversíveis. Hoje nós temos uma criança disponível para adoção nacional e internacional que possui uma síndrome que acarreta deficiências mentais e físicas, e a gente tem muita dificuldade de encontrar pretendentes habilitados que aceitem a adoção dessa criança. A adoção de uma criança portadora de deficiência ou com uma doença crônica, ela tem um custo emocional, um custo financeiro, um custo social que interfere muito no processo de decisão e de aceite de uma criança com essas condições. A juíza da Vara de Infância e Juventude concorda. É importante que a gente saiba que as crianças que têm deficiência não são adotadas, não é porque o andamento do processo é lento, é porque não se tem casais habilitados em quantidade suficiente para adotá-los, né? E a gente já sabe que tem uma dificuldade para adolescentes, tem uma dificuldade para crianças a partir de uma certa idade, a partir de 3 anos de idade já começa a ficar mais difícil. E aí, quando a criança ou o adolescente tem uma deficiência física ou uma doença crônica, fica mais difícil ainda que casais queiram adotá-los. Então, em termos práticos, né, eu acredito que não vai ter tanta melhora na quantidade de adoções. O que é preciso é estimular os casais habilitados, prepará-los para acolher essas crianças também. Para cooperar no aumento das possibilidades de adoção e diminuir o preconceito sobre o assunto, algumas mães por adoção se uniram e montaram o Grupo Ciranda, que realiza encontros mensais com pessoas que querem adotar ou que já tenham adotado crianças ou adolescentes. Nós temos a responsabilidade de trazer para a sociedade algumas questões que estão envolvidas na adoção. O preconceito com relação à adoção, esclarecer as dúvidas das famílias, né, que querem adotar ou que estão na fila aguardando, já estão na fila cadastrados aguardando seu filho chegar. Então, assim, é um espaço muito aberto. O grupo conversa sobre vários assuntos relacionados à adoção e participa de palestras com especialistas. Nesta, o tema foi a Lei 12.955/2014. Quem conversou com o grupo sobre o assunto foi o pediatra Dr. Rodrigo Abudibe. Ele explicou aos participantes quais os efeitos e os tratamentos para algumas das consideradas doenças crônicas. Assim, ele pretende desfazer alguns mitos com relação à adoção de crianças com necessidades especiais. Na realidade, quanto mais informações a gente tiver, melhor, porque a gente vai poder lidar melhor com essa criança. Entretanto, a gente tem que ter uma certa clareza de que nem sempre nós teremos essa informação no tempo adequado e ela completa. Até porque existem uma série de patologias que podem eventualmente aparecer no decorrer do desenvolvimento da criança. Ela pode
não ter aparecido ainda, a criança estar saudável e ela aparecer depois. E existem outras doenças crônicas também que são tratáveis. Conversas como essa já fizeram a diferença para muitas famílias, como a de Vanúzia, por exemplo. Vanúzia adotou Miguel, que é autista, e ao compartilhar sua experiência com o grupo, emocionou a todos. Descobrimos que o nosso filho era autista. Ele é autista, né? Tá até aqui do lado. Então, uma criança que demorou a ficar durinho, endurecer o pescoço, todo mundo falava, nossa, olha só, você sabia que esse menino tinha tanto problema? Eu falei, não. Então, você ainda pode devolver, né? Eu falei assim, você devolveria o seu filho? Olha a mãe que devolve o filho. Filho não se devolve. E a gente, a partir do momento que você sofre junto com a criança, você vai pegando amor. E você vai vendo aquela criança lutar e você vai ganhando amor e força para lutar. E é isso. Então, quando a gente adota, a gente ganhou uma criança. Quem ganha não devolve. Saiu da barriga para mim, ele nasceu naquele dia para nós. E não tem a quem devolver. O Grupo Ciranda, para mim, foi assim, importante, porque abriu os meus olhos, tanto para a questão da adoção, que é um tabu para muita gente. Eu não sabia se eu devia falar ou não para o meu filho, para as pessoas. As pessoas ainda discriminam muito, né? Falam, olha, não precisa falar que ele é adotado. E eu vejo que precisa sim, que a criança tem que conhecer a sua história, tem que saber que foi adotada. E o Grupo Ciranda me ensinou a como lidar com a questão da adoção, principalmente com o meu filho. E o Grupo Ciranda também me ajudou a conseguir pessoas que são parceiras que atendem o meu filho. Além do trabalho desenvolvido pelo Grupo Ciranda, ainda há um esforço por parte da Comissão Estadual Judiciária de Adoção para que as crianças ou adolescentes com necessidades especiais encontrem seus pais. A gente começa a partir da lei a estabelecer no próprio sistema de informação e gerência do acolhimento e adoção do Estado do Espírito Santo, o SIGA, modos de identificar crianças que tenham doenças crônicas e deficiências que estejam aptas à adoção, que o processo de destituição do poder familiar já esteja transitado em julgado, que já estejam em processo de adoção. Ainda é preciso pensar em estratégias, campanhas de sensibilização, possibilidades de aproximação de postulantes a crianças que apresentam essas características, para que no processo de aproximação seja possível um encontro e a formação de uma família. Mas, se a nova lei não pode mudar muito a realidade desses jovens sem que antes existam famílias que queiram adotá-los, só resta a esperança de que aqueles que estão aguardando na fila por um filho ou uma filha ampliem as possibilidades em seu perfil para torná-lo mais abrangente. Como fazer para mudar o perfil? O mesmo caminho inicial, volta no cartório e vai lá e diz, olha, eu quero mudar meu perfil. E o cartório vai lá, registra a mudança de perfil e coloca no SIGA o novo perfil, o perfil mais abrangente. O perfil mais abrangente também tem a vantagem de aumentar a velocidade com que você adota. Porque se você restringe muito o perfil, você vai demorar mais tempo a receber uma criança em adoção, né? Então, a amplitude do perfil faz com que seja mais rápida a adoção. Na última semana, eu entreguei 2 crianças, né? 2 casais que tinham feito o curso de habilitação comigo. E os depoimentos deles são muito bonitos, né? Um virou e falou assim para mim, nem nos meus sonhos mais bonitos eu imaginei uma criança como... E falou o nome da criança, né? Então, assim, são coisas que a gente percebe que... E não era uma criança recém-nascida, era uma criança já com 2 anos, quase 3 anos de idade. Então, assim, eu acho que esse negócio de pegar nenenzinho, né, como as pessoas querem, é um mito. É importante acabar com esse mito, né? A sociedade, ela busca, ela quer uma garantia que a rigor, ela não existe. Nem para a criança ser adotada ou também para um filho que venha da barriga. Essa garantia que se quer, infelizmente, a gente não tem e não pode dar. O que a gente tem que fazer é amar essa criança em intensidade,
ser feliz e viver as possibilidades que a vida nos dá. Eu acho que esse é o foco principal que a gente tem que ter. Valeu a pena ter o Miguel? Muito, é muito bom adotar. Ele completou a minha vida, a do meu esposo, e quem ganhou não foi ele, fomos nós, porque ele traz alegria para todos nós e a cada dia ele sobe um degrau na vida dele e mostra que tudo vale a pena. O amor é igual. Se o casal partir de coração aberto, ele vai perceber, e eu já percebi isso, são as crianças que escolhem os pais. Não são os pais que escolhem as crianças. Eles chegam e são conquistados. E assim, se você restringe muito o perfil, você não vai ter oportunidade de ter contato com essas crianças que poderiam te conquistar, ou adolescentes, né?